Em períodos marcados por mudanças de temperatura e dias secos de inverno, é essencial beber bastante água para ajudar a manter úmido o muco que protege as vias respiratórias. Além disso, é recomendável tomar vacina contra a gripe, se alimentar e dormir bem, se agasalhar e deixar o ar circular em locais fechados. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o diretor de Atenção em Saúde aqui de Blumenau, o Dr. Cláudio Piloto, que está em linha conosco. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio CB. Doutor, em tempos de sobe e desce das temperaturas, saúde nessa época do ano, quais são os cuidados que a gente deve ter, que a gente deve priorizar no nosso dia a dia quando ocorrem essas variações tão bruscas na temperatura? Então, Denise, acho que ali mesmo na chamada da entrevista, tu deu uma boa resumida, né, de alguns cuidados essenciais. A gente, justamente nessa época de mudança, agora mesmo nós estamos tendo aí um dia que começou nublado, com muita nevoeiro, à tarde indica que vai ter calor. Isso realmente traz problemas à saúde das pessoas, porque de certa forma atrapalha um pouco a imunidade, a pessoa não sabe qual roupa correta se vestir, sai com uma roupa, depois tem calor, sai com calor, depois tem frio. Isso também atrapalha, e também toda a questão da umidade, que aumenta muito as alergias para os alérgicos, que aumenta a tosse, os resfriados, enfim, e os frios quando entram, principalmente à noite. Mas os cuidados, principalmente, são aqueles mais ou menos que tu elencou, lembrando sempre que muito líquido, muita água ajuda, porque hidrata, e quando a gente está desidratado, a chance dos vírus, das bactérias, elas nidarem, elas se fixarem as mucosas, fica mais fácil. Então a imunidade também local que a gente tem fica melhor quando a gente está bem hidratado. Cuidado também na alimentação, né? Evitar alimentação pesada e não balanceada, que não tragam nutrientes importantes à nossa saúde. Ou seja, alimentação balanceada, não precisa saber muito, mas assim, cuidar principalmente de comer fruta, de comer verdura, de comer a carne ou proteínas, ou se a pessoa não come carne porque é vegana ou vegetariana, comer proteínas vegetais. Na soja, por exemplo, tem muita proteína vegetal, e aí por diante, grão de bico, enfim, outras proteínas, o feijão. Evitar comidas pesadas nessas mudanças de temperatura, que elas acabam nos trazendo mais danos à saúde do que protegendo. Por exemplo, evitar aquilo que o pessoal gosta muito. Claro que de vez em quando a pessoa dá uma fugidinha ali, mas é preciso ter esse cuidado para não se tornar um costume. Feijoadas, churrascadas, essas coisas também não fazem bem nesse momento, não melhoram a nossa imunidade, até nos atrapalham de certa forma. Usar as roupas condizentes, né, Denise? Isso é importante com a temperatura, o que não é fácil, né? O ouvinte deve estar se perguntando, e qual roupa é a condizente, né? Acorda com 15 graus e passa aos 30 de tarde, não é verdade? Então isso não é fácil. A gente costuma ver que a gente tem abandonado um pouco, pelo menos eu noto, também pode ser um erro de avaliação minha, que a gente abandonou muito as roupas de meia estação. Eu acho que a gente precisa ter as roupas com atenção à meia estação, né? Que são justamente essas roupas que são abertas com botão, com fecho, para que a gente possa fechar quando está frio e abrir quando está calor, sem precisar tirar a roupa. Hoje as roupas muito fechadas, blusão de moletom, blusão de lã, suéteres, enfim, elas acabam atrapalhando, porque acaba que a pessoa fica com calor à tarde, tem que tirar, e aí acaba se expondo mais a vento, a frio, enfim. Então, roupas de meia estação que sejam abertas na frente são muito interessantes, porque fecha quando está com frio e pode abrir e ventilar quando está mais quente. Aquecer o ambiente de casa também, se estiver muito frio, é importante, né? Manter a casa ventilada, não toda fechada, porque um dos maiores problemas para a transmissão de doenças respiratórias é o ambiente fechado, as janelas fechadas, onde as pessoas tossem, falam, se aglomeram, e aí se transmite mais essas doenças. E como eu já disse, evitar o choque térmico. Então, a alimentação, líquido, cuidado com a roupa, evitar choque térmico, se cobrir do frio, também não passar muito calor e cuidar de não se alimentar de forma errada. Não precisa muito também, assim, uma coisa muito estrita da alimentação, mas tentar balancear ela. Fruta, verdura, legumes, proteína,
e bastante líquido, e evitar excessos de álcool, excessos de gordura, como churrascadas, feijoadas, essa coisa assim. Realmente dicas não faltam, né, doutor Cláudio, para a gente conseguir esse melhor equilíbrio durante agora essa estação e mais do que isso, né, esse momento realmente de sobe e desce da temperatura, o momento efeito cebola no que diz respeito à roupa, vai colocando, depois vai tirando, nem de mais nem de menos, como o senhor mesmo pontuou aí, roupas de meia estação, roupas condizentes com a temperatura do momento, não com a temperatura do dia, mas sim com a temperatura do momento que estamos vivendo. Doutor Cláudio, sobre as doenças respiratórias, resfriados, tosse, febre, dores no corpo, como diferenciar um resfriado de uma gripe e, mais do que isso, também de sintomas ou da própria Covid-19, doutora? Então, a gente tinha uma missão mais fácil antes da Covid-19, quanto médico, quanto profissional de saúde, de fazer essa diferenciação, e até a própria comunidade, sociedade, enfim, já estavam, muita gente já tinha já essa noção por conta das informações, das campanhas de divulgação feitas tanto pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, como até pela imprensa, como agora mesmo tu estás usando esse espaço para informar a população e trazer cultura de saúde. Mas enfim, antes da pandemia nós tínhamos esse caso mais fácil, nós fazíamos a divisão mais clássica de que os resfriados comuns divergiam dos casos de gripe mais graves, porque geralmente eram mais brandos, não tinham febre, não tem, né, febre, quando é um resfriado comum geralmente não tem febre, é mais brando, não causa tanta dor de cabeça, tanta dor no corpo, tanta prostração, e geralmente em 2, 3, 4 dias no máximo a pessoa já está totalmente sem coriza, sem tosse, enfim, sem nada. E quando nós tínhamos, antes da pandemia, nós dizíamos, e quando você tem febre alta, tosse, dor no corpo, falta de ar, prostração, você está mal, você pode estar com uma gripe, é uma coisa mais grave, tem que procurar, sim, atendimento médico. Mas isso antes da pandemia, né, Denise? Eu acho que agora a pandemia é um complicador importante, porque em que pese que resfriados comuns e gripes também pelo vírus H1N1, por exemplo, e outros vírus, continuem acontecendo, que eles não deixam de acontecer, em que pese isso, nós temos agora o Covid-19, que é uma doença que, na grande maioria dos casos, traz sintomas, desde sintomas graves respiratórios, a sintomas muito parecidos com a gripe, o resfriado, até poucos sintomas ou nenhum sintoma. A pessoa pode estar com uma simples cefaleia e uma coriza e vai fazer o teste e está com o Covid-19. E aí então entra essa dificuldade, essa novidade. A tua pergunta é bem desafiadora por isso. Hoje, aquela campanha que a gente usava na época de inverno, olha, se você estiver bem, sem falta de ar, uma coriza simples, uma leve dor de cabeça, mas sem febre, você não tem doenças crônicas, você é uma pessoa saudável, e em 2, 3 dias provavelmente você não vai precisar mais nada que tomar água, se cuidar um pouco e vai estar bem. E se você já tiver com febre, tal, procure o seu posto de saúde, seu médico, seu atendimento. Hoje a gente não pode mais usar esse simplismo na orientação, porque o Covid-19, como tu colocou aí, também entrou, e aí ele entra desde oligo ou pouco sintomáticos, ou quase nenhum sintoma, até sintomas graves que a pessoa para no hospital, numa UTI, por exemplo. Então, nós não podemos deixar que uma pessoa hoje, por conta da pandemia que não acabou, né? Nós temos casos aí, estamos num momento de menos número de casos novos, de menos internação na UTI, mas temos ainda o vírus circulando em Blumenau. Claro que diminuiu bastante dos últimos meses para cá, do mês principalmente de junho, julho. Agora em agosto nós temos um momento de distensionamento, mas não que acabou a circulação do vírus na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Então o que acontece? A pessoa hoje que tiver com sintomas virais, mesmo que seja leve, que sintomas são esses? Dor de cabeça, coriza, dor no corpo, tosse, perda de olfato ou paladar, febre, dor de garganta, vai ter que procurar o atendimento para fazer uma testagem. No momento nós estamos testando todos esses casos, justamente por quê? Porque essas pessoas com Covid, se elas estiverem com Covid,
elas têm que ser avaliadas se elas estão em boas condições de saúde, que elas podem se tratar em casa, ou se elas precisam de um atendimento médico mais especializado, por exemplo, no hospital. Quem faz isso é um médico, é uma equipe de saúde que tem enfermeiro, técnico, médico, e que atende nas unidades de saúde do Covid do município, nos ambulatórios gerais, ou na Vila Germânica. E, importante aí, para terminar, sobre essa informação que eu acho que é importante usar todos os prazos para informar, é que se ela testa positivo, mesmo que ela esteja super bem, tipo, eu só estou com um pouquinho de perda de paladar, um pouquinho de dor de cabeça e uma febre de 38, que eu tomo comprimido e fico bem, não... Mesmo assim, essa pessoa tem que passar a testar, ela é notificada, ela fica em isolamento domiciliar, porque o que a gente quer também é que ela não transmita, e é um vírus que transmite com muita facilidade. Então, ela fica lá em torno de 10 dias afastada, recebendo a ligação do nosso monitoramento para saber como ela está evoluindo, porque às vezes a pessoa está bem, pode evoluir e piorar, e aí precisar de um outro tipo de atendimento, ou às vezes ela tem que ser também monitorada para tirar suas dúvidas, fazer perguntas para um médico, para uma enfermeira, para um técnico que ligam para essa casa todos os dias do isolamento dessas pessoas. Desde o início da pandemia, lá por abril do ano passado, a gente começou a implementar esse serviço e ele continua acontecendo. Então, na tua pergunta, como diferenciar, antes da pandemia do Covid-19 era uma tarefa que a gente já tinha até feito uma educação mais popular, com a ajuda, inclusive, dos meios de comunicação. Hoje, já não é uma tarefa tão simples. Hoje, se a pessoa tiver, mesmo que sejam sintomas de resfriado comum, aquele sintoma leve, ela precisa procurar a unidade de saúde, ela precisa procurar um atendimento para ser orientada e, se necessário, colhido o teste para avaliar se está ou não com Covid, por tudo isso que eu expliquei agora. Doutor Cláudio, o senhor pontuou muito bem essa questão do isolamento diante, né, do caso positivo do paciente com Covid-19, e aí a gente estende também essa preocupação e também essa orientação para todos os membros ali da família, para todas aquelas pessoas que têm contato com quem realmente testou positivo, e a necessidade de cumprir esse isolamento, porque isso é questão de saúde, é questão de cuidar do próximo e evitar ao máximo que esse vírus que está ali presente com aquele paciente positivado saia daquele local e seja levado para frente por outra pessoa da família que tem ali no seu dia a dia também esse contato com o paciente, né? Esse isolamento ele é estendido para todos os membros da família, mesmo que não se tenha sintomas, mas está positivado um membro, ali naquela casa todos vão cumprir o isolamento, né? A quarentena, como se fala. É importante esse cuidado, né, Denise? Olha só, o que tu colocou aí foi muito bom, excelente, meus parabéns, porque eu como médico, eu me coloco justamente sempre nesse sentido de ver que a sociedade, o meio de comunicação como o teu, que está engajado socialmente nessa busca de vencermos juntos esse vírus, essa doença, é isso que é importante, essa visão coletiva. Nós só vamos sair dessa juntos. É isso que tu falou, e muitas outras coisas tu falou aí, mas isso me impacta muito. Todos os dias eu penso nisso. Às vezes a pessoa pensa assim, e realmente acontece, porque veja, a nossa letalidade em Blumenau não chega a 1% dos casos, ou seja, menos de 1 em cada 100, ou em torno de 1, vamos chamar assim, porque é 0,9, 0,96, em cada 100 pessoas que pegaram Covid em Blumenau é que foram a óbito, ou seja, 99% das pessoas que pegaram não morreram com Covid. Mesmo assim, essa vida que se foi é uma vida querida por alguém, é o pai de alguém, é uma mãe de alguém, é um avô de alguém, é o filho de alguém, é alguém importante para seu trabalho, para sua empresa, para a sociedade, é um profissional, é uma pessoa que era da igreja, era uma pessoa que era da escola, era uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que se divertia com seus amigos e não vai estar mais no nosso meio. Então não interessa nós pensarmos assim, mas eu sou forte, eu sou jovem, porque agora os jovens têm sido mais infectados, as pessoas de meia idade, mais até no momento do que os jovens, mas antes eram os mais idosos, hoje já está ali no pessoal mais de 40, 50, 35, 40, 50, 60 anos. Então essa pessoa pode pensar, não, mas eu sou forte, não tenho doença nenhuma, eu sou um atleta, eu me alimento bem, eu estou com pouco sintoma, e pega e sai e vai no mercado. Mas o problema é que alguém que pode você transmitir esse vírus pode não ser tão atlético, tão forte, tão bem de saúde e vir a morrer por conta da sua ida ao supermercado. Então, não é questão de eu estar bem, é questão que essa doença se vence coletivamente. Ninguém vai vencer o Covid sozinho. E se cada um não for responsável pela sua ação,
nós não vamos vencer, porque o vírus circula e quanto mais circula, mais pessoas são infectadas. Se eu fico em casa, em quarentena, como tu usou o termo, pode ser esse mesmo, ou em isolamento, que é um termo mais usado também, que é a mesma coisa, eu fico aquele período que o vírus, então, ele desaparece do meu corpo, eu venço, imunologicamente, se eu não precisei ir para o hospital, eu venço ele sozinho em casa. Esse vírus não passei para mais ninguém, é menos 10, 12, 9, 8 pessoas que poderiam pegar da minha ida ao mercado, da minha ida ao posto de gasolina, à padaria. Então, nós precisamos entender que é muito, muito, muito importante e sério fazermos o isolamento quando estivermos doentes. A Secretaria de Saúde, os médicos dão um atestado, assim que o exame fica pronto em 30, 40 minutos, né? O exame de antígeno hoje que a gente faz na Vila fica pronto em 30, 40 minutos, a pessoa recebe o resultado, já recebe a orientação de como tem que se cuidar, já recebe o atestado dela, enfim, de todo mundo que tiver que receber atestado já vai dali, contactantes, como tu falou, enfim, para ficar em casa, para não circular, para não ir para o trabalho e ainda vai ficar sendo monitorada, recebendo ligações da equipe durante esses dias para saber como vai evoluindo a saúde, aquela velha pergunta que é importante, como você está hoje, né? Como você se sente hoje, enfim, para dar até às vezes um alento psicológico, porque quando a pessoa fica, eu tive Covid, eu fiquei 10 dias em novembro do ano passado em casa e realmente quando a gente fica sozinho dentro de casa, esses 10 dias parece muito mais que 10 dias, né? E é um pouco assim angustiante. Mas a equipe liga pra gente, a gente já bate um papo, se sente melhor, sabe que alguém está ligando pra gente, que a gente tem um canal para se comunicar se precisar. Então, eu sei que é um esforço, e aí eu termino, que eu acho que eu estou até me alongando demais, e ocupando muito teu tempo aí da área. Doutor Cláudio, está muito bem-vinda essa sua participação conosco aqui. Dizendo que eu sei que é um esforço, você que está me ouvindo, por favor, se você está com Covid, ou se você vier a ter, Deus queira que não, e se você conhece pessoas que têm, vamos trabalhar em equipe. Cada um de nós tem que cuidar um do outro. E cuidar, principalmente quando a gente pega Covid, é cuidar da gente, se alimentar bem, fazer o que o médico orienta e fazer isolamento. Para salvar vidas, nós vamos precisar fazer isolamento e vamos ter que trabalhar como equipe, como coletividade. Doutor Cláudio, o nosso colega de trabalho aqui, o Vilmar Minosso, o último dia que ele esteve conosco aqui nos microfones da Rádio CBN no dia 13 de março, depois apresentou alguns sintomas, fez o exame, positivou. Dali para frente, no dia 20 de março, precisou ser internado. No dia 21 foi para a UTI. No dia 23, ele precisou ser entubado. Ficou mais de 80 dias ali na UTI, no hospital. Depois, 119 dias ao todo internado. E agora ele está em casa, em recuperação, ainda com muitas sequelas, mas está em recuperação, sendo paciente ser paciente também da Covid, né? O Vilmar Minosso segue em recuperação e ele é a prova viva, que realmente se cuidou muito, se cuidava, familiares também se cuidando e pegou a Covid e dali para frente não sabia como é que ia reagir e passou por todo esse momento tão complicado, tão sério que realmente se desenvolveu, o momento de estar com a Covid, a recuperação não foi fácil, mas está lá em casa em recuperação agora também. Então, o nosso caso aqui, ele pode ser dividido com tantas outras pessoas que também passaram por isso, que também estão passando por isso com familiar, com amigo, vivendo também o drama das sequelas da Covid. Verdade, eu acompanhei ouvindo a rádio também, né? Que eu escuto também aí os programas, vários programas da rádio, de outras rádios também, não só de CBN, mas CBN também. E o Vilmar, a gente conhece o Vilmar, né? Até o Marcelo Lanzarin, que foi secretário de saúde, médico também do município, a gente conversou, estávamos assim bastante preocupados com o Vilmar e a gente acompanhou assim, tínhamos os médicos que coordenam os hospitais, nós ficávamos perguntando como estava o estado de saúde dele, como é que vinha acompanhando, e a gente viveu um drama mesmo. E esse acompanhamento que tu fez, muito legal da tua parte, acho que o Vilmar também, se ele está nos ouvindo, ou se vai nos ouvir depois, enfim, ele também acho que gostaria que a gente compartilhasse, porque quem passa por isso não quer que ninguém passe, né? Acho que isso é importante mesmo. É verdade. Eu tenho alguns minutinhos aqui ainda para colocar um seguinte para o senhor. Eu queria entender rapidamente o que passa pela Diretoria de Atenção em Saúde quando falamos da Secretaria de Promoção da Saúde aqui de Blumenau. Imagino que deve ser muitos compromissos passando pela sua diretoria, doutor Cláudio.
Então, é a diretoria que tem mais, vamos dizer assim, serviços dentro da sua coordenação no organograma da Secretaria. Hoje a Secretaria de Saúde tem várias diretorias, uma delas é essa, de atenção em saúde, que cuida justamente do atendimento, dos setores de atendimento à população. Então, passa toda a atenção básica, está dentro da diretoria, atenção especializada, os CAPs também, Centro de Atenção Psicossocial, os serviços externos também, alguns, como por exemplo, o serviço do NAD, que é o Núcleo de Apoio ao Diabetes, o serviço do CAISME, que é da Atenção à Saúde da Mulher, Integral à Saúde da Mulher, o Banco de Leite também, o NIAF, que é o Núcleo de Apoio e Atendimento aos Fissurados, do lábio palatino, e, enfim, todos esses serviços hoje, o Centro de Saúde do Idoso também, eles estão dentro daquilo que chama atenção. Então, por isso que a diretoria de atenção. A atenção, o atendimento à população estão dentro da minha diretoria. E aí os outros serviços estão nas outras diretorias da Secretaria, que são mais 4 diretorias. Tá certo. Sobre a realização de exames, a nossa ouvinte aqui, não sei se pode ser direcionado para o senhor diretamente, mas a nossa ouvinte, Adriana Helena da Ponta Aguda, perguntando por que a fila de espera para a realização de exames está tão grande, ela que aguarda há muito tempo para fazer um exame de endoscopia aqui na nossa cidade. Tá. Justamente, esse serviço realmente não está na minha diretoria, está na diretoria de gestão regulatória, que é a que faz a gestão de exames de laboratório, consultas especializadas, enfim, SISREG, que é o Sistema de Regulação para Consultas Especializadas. Mas, enfim, a endoscopia, como alguns outros exames que a gente tem ciência do que acontece, é que nós tivemos a perda de alguns prestadores. Primeiro, a gente tem que lembrar, não podemos esquecer, apesar que tem muita gente que critica, mas eu acho que é importante, quando a gente fala de forma correta e transparente, deixar claro. A gente teve o ano passado vários momentos, o Estado, quando colocou notas técnicas nos momentos de picos da pandemia, ele várias vezes cortou todos os exames e processos de atendimento e de consultas eletivas, né? Ficou suspenso por conta da Covid, lá, principalmente no início da Covid, até mais ou menos o meio do ano, ou um pouco mais do meio do ano, o Estado proibia consultas eletivas, só urgências. Por exemplo, a pessoa estava urgente, então ela fazia. Se não estava urgente, cirurgia, consultas, exames eletivos por conta da pandemia e da transmissão do vírus, não havia vacina também no ano passado, ficou suspenso por vários meses. Isso não é a desculpa, mas a gente tem que entender o histórico. Isso já acarretou uma série de problemas com essas questões e as outras patologias todas que ficaram paradas e a fila ali aumentando e demorando mais, porque tudo isso ficou parado e pausado nessa época. Retomou isso no final do ano passado, início desse ano, com alguns cuidados e com a vacinação vem retomando praticamente a normalidade. Isso é um dos motivos. Outros motivos é quando nos falta prestadores. No caso da endoscopia eu não teria certeza absoluta agora, porque realmente não faz parte da minha diretoria, se nós temos ou não o prestador atendendo a endoscopia, mas nós temos em visão, não só da endoscopia, como colonoscopia, como já estamos fazendo agora do ultrassom, nós estamos fazendo agora mutirão de vários exames e também convênios com a ANVI, né, que é a Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, que faz consórcios para prestação de exames, consultas, atendimentos, enfim, e também consórcios e prestações que nós estamos fazendo aqui pelo município, como por exemplo agora a gente está realizando um mutirão de ultrassonografia que vai zerar a fila de ultrassonografia, acredito, até o fim desse ano, ou até antes do fim desse ano. Então nós estamos também buscando os mutirões, nós estamos buscando a contratação de serviços junto com o Médio Vale do Itajaí e nós vamos ter um pouco de tempo para botar em ordem de novo a nossa fila por conta de tanto tempo que ficou parado pela pandemia, todas as consultas, exames e até cirurgias eletivas por conta da pandemia no ano passado, por conta também, claro, do decreto do Estado que suspendeu esses serviços por tempo indeterminado. Depois agora retomou, nós temos a fila que já tinha, mais essa fila que está aí, nós estamos já começando essas ações agora para botar. Algumas já estão acontecendo
e outras nós já estamos em fase de licitação, de busca, e é essa a explicação que eu tenho que dar. Essa explicação não satisfaz o ouvinte que tem o exame e está querendo fazer, eu sei. Mas eu tenho que dizer a verdade, tem que ser transparente. E é isso que está acontecendo e o que nós estamos fazendo para tentar, em breve, colocar em dia essas filas todas que estão em atraso. Doutor Cláudio, agradeço demais a sua presença conosco. Essa entrevista aqui foi muito enriquecedora. Obrigada e até uma próxima oportunidade, tá? Obrigado, Denise. Um abraço aos ouvintes da Rádio CBN. Dr. Cláudio Piloto conosco, ele que é o diretor de Atenção em Saúde da Secretaria de Promoção da Saúde aqui da cidade de Blumenau.